Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. No programa de hoje vamos receber o secretário municipal de gestão financeira, Odailton Souza. Ele veio falar para a gente um pouco mais a respeito da delicada situação financeira da Prefeitura de Ponta Grossa, dívidas herdadas de gestões anteriores que podem aí vir a comprometer novos investimentos aqui na nossa cidade. O Odailton vai falar para a gente a respeito dessa situação e de como está sendo trabalhado para resolver aí para Ponta Grossa, para a Prefeitura de Ponta Grossa, ter a certidão que garante aí recursos do governo do estado e do governo federal para obras e melhorias na nossa cidade. Também vamos falar com o pré-candidato do PSOL ao governo do estado do Paraná, o Bernardo Piloto, que está cumprindo a agenda aqui em Ponta Grossa e vai conceder uma entrevista aqui falando a respeito dessa pré-candidatura ao governo do estado. É um instante só, depois do intervalo você confere todas essas informações. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com. Neste ano de eleição, eleições gerais aqui no país, nós recebemos aqui hoje para conversar com a gente, falar um pouco sobre a questão do governo do estado, um pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Conversa com a gente hoje o Bernardo Piloto, que é do PSOL. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês em Ponta Grossa, dando essa entrevista. Pois é, o PSOL ele tem, né, essa linha de esquerda, né, tanto a nível estadual quanto nacional, e vem lançando aí pré-candidatos, né, ao governo do estado, né, em várias localidades. Como está sendo trabalhado aqui no Paraná essa questão de disputar mesmo e de ocupar esse espaço, né, na discussão política que vai acontecer aí agora a partir de julho, quando começa a campanha ao governo do Paraná? Eduardo, a gente entende que é importante ter uma alternativa aos candidatos que estão colocados aqui no Paraná, né? A gente entende que o Beto, que é o atual governador, a Gleisi, que você coloca como oposição, e mesmo o Requião, representam matrizes, representam nuances do mesmo projeto, né? Então a gente entende que tem que ter uma candidatura que se oponha a esse modo de fazer política tradicional, sem independência entre executivo e legislativo, sendo subjugado pelas ordens econômicas, até externas, né? A gente entende que precisa ter uma outra forma de fazer política e é por isso que a gente está lançando uma pré-candidatura do PSOL. O pessoal aqui de Ponta Grossa, de repente não te conhece, a sua atuação em Curitiba, fala um pouco de você. Bom, eu trabalho no Hospital de Clínicas, trabalho então na área da saúde e sou militante dessa área, né? Dentro do PSOL a gente entende que saúde não é só o tratamento, não é só o remédio, né? Existe uma série de fatores que influenciam na saúde e por isso que um partido de esquerda, um partido socialista tem que ter uma opinião sobre saúde, tem que ter uma visão sobre saúde. Porque se não tiver saneamento básico, redução da jornada de trabalho, condições de transporte, não tem como ter saúde. Então, existe uma série de fatores que influenciam na saúde e a gente sabe hoje quem é mais prejudicado por saúde, né? Que é a classe trabalhadora, que é quem demora para chegar em casa com o ônibus lotado, que não tem acesso a andar no parque, que mora numa região que não tem saneamento básico. Então, é com isso que eu trabalho em Curitiba, com essa parte da prevenção em saúde. E é um pouco esse debate que a gente quer levar também na campanha eleitoral. E teu histórico como candidato? Eu já fui candidato a vereador, né, em Curitiba, levando essa pauta. Fui o candidato mais votado do partido em 2012. E também tenho me envolvido bastante com essas manifestações que vem acontecendo, especialmente desde o ano passado. A pauta do transporte, principalmente, é uma bandeira aí que eu tenho participado bastante. Como que o pessoal vê a administração do estado hoje? A gente acha que o governo Beto Richa é um governo que não atende os interesses populares, né? É um governo que loteou cargos, fez da TV educativa uma TV governamental, vem privatizando a saúde, a educação,
precarizando as condições de trabalho e o que é pior, né, dando calote nos trabalhadores. Fala que vai pagar e não paga, caloteia fornecedores, enfim, é um governo que a gente vem chamando de rei do calote. E como fazer para mudar essa situação atual? Bom, primeiro a gente precisa eleger um candidato que não tenha comprometimento com os financiadores de campanha, né? E tanto o Beto, quanto o Gleisi, quanto o Requião têm compromisso com seus financiadores de campanha e não com seus ideais políticos. Então essa é a primeira diferença do PSOL, né? A gente não recebe dinheiro de empresários, dinheiro de empreiteiras, de banqueiros, né? Então, acho que o primeiro passo para a gente mudar isso é eleger um governador que tenha condição de fazer mudanças e não um governador que já esteja atrelado previamente com o grupo A, o grupo B ou o grupo C desses grandes grupos empresariais. Pelo que você fala, e a gente percebe isso também, o próprio sistema eleitoral, né, como se faz uma campanha, né, como as pessoas chegam até as administrações, ele já começa errado, porque ele é caro, né? O pessoal chega depois da campanha, contabiliza quanto custou cada voto, quanto gastou, né? E quanto voto teve, faz a divisão, né? Dá ali R$50, R$60 por voto, né? Quando a gente sabe que já começa atrelado, porque alguém vai financiar essa campanha, né? Logicamente que é uma discussão aí que teria que mudar toda a questão eleitoral, mas ele já começa por aí a questão errada, né? Sim, o pessoal defende, né, na reforma política, nós temos um projeto de reforma política em que a gente defende o fim do financiamento privado de campanha, né? Só financiamento por pessoa física e com limite de gastos, né? Com limite de... Porque não dá para dizer que uma campanha vai gastar 15 milhões, 20 milhões. Isso é um assinte com o povo, né? É um absurdo falar isso, porque não tem dinheiro para a saúde, não tem para a educação e tem 20 milhões para gastar em campanha. Nessa conta não fecha. Isso é inacreditável que isso acontece, né? O pessoal vê cada campanha, né, seja prefeito, seja o governo do estado, alguns partidos menores, né, menores que eu digo que não tem tantos deputados federais, né, é até aí que se mede o tamanho de um partido, mas alguns partidos aí se aproveitando para passar uma mensagem, logicamente, né, passar o que pensa, mas atacando, né, outros candidatos e pessoalmente até. A gente sabe do histórico do pessoal até aqui, pela candidatura do Leandro, pela própria organização que se deu, né, que realmente para falar sobre os problemas e apontar soluções. É mais ou menos essa a linha que vai seguir a sua candidatura? Sim, a gente acha que tem partidos nanicos e tem partidos pequenos, né? O PSOL é um partido pequeno, porque nós somos pequenos, né? Não temos um grande número de gente, não temos um grande número de deputados, mas temos um programa, temos uma ideologia, temos uma coerência. Diferente dessas legendas de aluguel, Sim, que a cada ano servem a um senhor diferente, né? Nós queremos fazer uma campanha apresentando uma análise sobre o Estado, mas também propostas concretas, porque a gente entende que é importante dialogar com todo mundo, né, que quer uma alternativa, que quer votar num candidato de oposição, mas que está descontente com esses políticos que estão aí já há tanto tempo, aqui no Paraná especialmente, né, que é um estado marcado aí por oligarquias que estão há muitos anos no poder, né? Se a gente for ver, há 30 anos atrás, o pai do governador era governador, o Álvaro Dias já era senador e o pai do prefeito de Curitiba era prefeito de Curitiba, né? Então, a gente vê sobrenomes se repetindo, né? E a gente quer apresentar uma alternativa coerente, autêntica, para as pessoas que não querem mais votar nesses que estão aí. Como como levar essas ideias do PSOL para o eleitorado, né, que é quem vai decidir quem vai governar o Estado? Acho que é fundamental a gente não fazer política só na eleição, né? Para o PSOL, política não é só o voto. O voto é só o começo, né? Então, o PSOL, a gente procura estar nos movimentos sociais, nos centros acadêmicos, diretórios estudantis, sindicatos, associações de bairro, para estar levando as nossas pautas no cotidiano. Até porque a gente sabe que as pessoas na rua influenciam muito mais do que, às vezes, um parlamentar falando isso ou aquilo, né? Claro que é importante para a gente ter um parlamentar, queremos eleger um parlamentar, né? Queremos eleger o Leandro aqui de Ponta Grossa, nosso primeiro deputado estadual do PSOL. Vale registrar que quem votar no PSOL sabe aquilo que o PSOL vai fazer, não vai votar, não vai assinar um cheque em branco, né?
Porque às vezes você vota num cara, você não sabe se ele vai ser oposição, situação. Votou no PSOL, sabe que nós vamos ser oposição ao governo, sabe que nós não vamos votar em deputado para o Tribunal de Contas, como fizeram Plauto e Péricles, os 2 deputados aqui de Ponta Grossa, né? Então, isso a gente vai trazer bastante na campanha, que votar no PSOL não é assinar um cheque em branco. Tá certo, então, Bernardo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com, né, essa passagem aqui por Ponta Grossa, e certamente aí voltaremos a conversar ao longo desse ano, né, e quando iniciar a campanha aí também. Queria agradecer, né, Eduardo, o espaço aqui na TV Vila Velha, dizer que estou à disposição, e a gente passando por Ponta Grossa, a gente volta aqui, porque a nossa campanha vai andar muitos quilômetros aí, com certeza vamos passar por Ponta Grossa várias vezes. Obrigado. Tá certo, então, essa foi a conversa aí com o pré-candidato do PSOL ao governo do estado, o Bernardo Piloto, que vai aí apresentar essa candidatura e representar o PSOL na disputa pelo governo do estado a partir de julho, quando começa a campanha eleitoral. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre as finanças, a delicada situação financeira da Prefeitura de Ponta Grossa, mais de 250 milhões em dívidas. O secretário municipal de gestão financeira, Odailton Souza, vai estar aqui para falar para a gente a respeito desse assunto. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com. Na entrevista desta semana, vamos receber aqui o secretário de Gestão Financeira aqui do município de Ponta Grossa, Odailton Souza. Boa noite, Odailton. Boa noite, Eduardo. Bom, essa semana, ontem, né, quinta-feira, o prefeito Marcelo Rangel reuniu a imprensa para passar aí um balanço de como estão as finanças do município. A realidade aí um tanto quanto preocupante, Odailton. Como que vocês estão trabalhando com esse fluxo aí de dinheiro na Prefeitura de Ponta Grossa, tendo em vista as dívidas podres, como o prefeito falou, herdadas aí de gestões anteriores? Na verdade, esse número para nós não chega a ser uma surpresa. Infelizmente, ele superou as nossas expectativas, mas já eram números conhecidos desde novembro do ano passado, de 2012, na verdade, quando a gente iniciou a transição. Os números que a gente já vinha divulgando eram sempre números expressivos, números altos. O primeiro número chegou em 300 milhões, a dívida total. Depois de 4 meses, a gente conseguiu fechar o primeiro balanço e conseguiu verificar que a dívida realmente era de 287 o valor total. Só que a gente foi surpreendido com a quantidade de dívidas que a gente teve que pagar no primeiro ano. A gente não tinha a previsão dos 75 milhões e 300 mil. Isso para nós chegou a ser surpreendente quando a gente fechou o número, porque foi um ano muito difícil, com muita contenção de gasto, muita coisa para ser feita. E aí, para nós foi uma surpresa conseguir pagar tudo isso. Então a gente divulgou esse número só agora, porque esse foi o número realizado em 2013, não é estimativa, não é nada, é o que se efetivou. E aí, fazendo já a projeção para 2014, infelizmente 2014 não vai se mostrar um ano muito diferente. A gente já tem a previsão inicial dessas mesmas dívidas que foram pagas em 2013, que somaram 75 milhões, já estão em 59. Já estão, nesse momento, em 59. 59 programado para pagar durante o ano de 2014. Certo. A gente já sabe que tem, já vamos trabalhar com elas. Só que a gente acaba sofrendo muitas surpresas. Por quê? Porque além daqueles precatórios que são pagos, a dívida com os fornecedores, os parcelamentos que nós já temos conhecimento, existem os sequestros trabalhistas, ou seja, são operações, são valores abaixo de 12 salários mínimos que podem ser sequestrados diretamente na conta do município. E foi aumentado agora com um projeto aprovado na Câmara. Foi aumentado para 20. Era 12, agora 20. Agora foi aumentado para 20. Ou seja, todas as ações trabalhistas até 20 salários sequestram direto da conta da Prefeitura. Tem essa possibilidade. Então, isso é uma coisa que para nós é temerária, porque em 2013, só
com esse tipo de sequestro, que é pagar a dívida atrasada, é pagar a dívida... Pois é, isso que eu ia falar, é reflexo não de agora, lá de trás, Lá de trás, quando exatamente. não foi recolhido o FGTS, provavelmente, INSS... Não é só o FGTS, tem eventualmente ações de hora extra, tem ações de insalubridade, ou seja, vários direitos trabalhistas que não foram pagos na hora certa, do momento certo. Estourou agora. O trabalhador busca na justiça o seu direito e ele é reconhecido. E como essas ações são individuais por trabalhador, o valor acaba ficando muitas vezes abaixo de 12 salários mínimos. Você fala, mas são valores pequenos, não passa de 13 mil reais, 12 mil reais, quando você aumenta isso para 20 salários mínimos. Antes era cerca de até 8 mil reais. Sim. Ah, mas é pouco, isso não faz diferença. Faz e faz muita. Só em 2013, desses valores, mais de 6 milhões foram sequestrados dentro do exercício. Somando tudo, mais de 6 milhões. Só de valor pequeno, a gente sofre sequestros. Não vamos dizer diariamente, que seria exagero, mas semanalmente a gente sempre tinha algum valor sequestrado da conta, era retido direto da nossa conta. E por várias vezes isso quebra todo o nosso planejamento financeiro. A gente tem lá os compromissos que a gente estava programado para honrar, fornecedor esperando, e aí quando você amanhece a conta, bom, a gente faz a programação na segunda, vamos pagar na terça. Quando você abre o extrato do banco na terça-feira, sumiu 200, 300 mil reais porque foi pago esses bloqueios. Então isso é totalmente fora de programação, né? A gente sabe que pode ocorrer e um fato interessante é que isso acontece nos meses de janeiro a abril, a gente sofria em média 200 mil reais por mês. Como a gente estava fazendo uma política de economia e já se preocupando com o 13º, para que pudesse honrar todos os compromissos com o funcionalismo, quando existe dinheiro disponível, o volume de sequestro também aumenta. Esse é um dos fatores que levou, inclusive, a antecipar o pagamento do 13º. Porque eu já tinha aquele valor separado na conta. Já para não diminuir. Para não diminuir, para mim ter a garantia de pagar o 13º. Só que esse valor começa a fazer um saldo constante maior, o volume de sequestro aumentou. Então, a gente também teve que tomar esse cuidado, já pagar quem era devido, para evitar esse tipo de coisa. Já garantir, já enquanto tem o dinheiro em caixa, para não ter surpresas. A gente não sabe o quanto pode ser sequestrado e como a dívida é muito maior do que o valor de um ano de 13º, de repente a gente poderia ser surpreendido e não ter capacidade de fazer o pagamento no momento certo. Ô, Dailton, muitas pessoas falam, não, mas a situação de Ponta Grossa, a dívida que tem, todas as prefeituras, se for pegar aí as mais de 5 mil prefeituras, 5 mil municípios que tem no país, certamente todas elas têm dívidas. Porém, a grande questão, pelo que eu entendi também dessa coletiva, é a questão da cobrança da certidão negativa para você obter mais recursos. Porque o orçamento do município e o orçamento do município de Ponta Grossa para o porte da cidade ainda é baixo, né? Cerca de 550. Na verdade, o orçamento de 2013, o orçamento previsto era 527 milhões, foi realizado 490. 490 milhões em 2013. Pois é, tem muito para crescer ainda. Mas a grande questão é, a partir do ano passado, precisa dessa certidão, né, de estar em dia com os débitos, né, com as dívidas, para conseguir mais investimentos. Ou seja, dinheiro que vem do governo do estado, dinheiro que vem do governo federal, que todo município precisa. Essa é a grande diferença aí de anos anteriores para esse ano agora? Nessa certidão, que nós estamos falando dos 9 milhões e 200 mil do Tribunal de Justiça, sim. Essa certidão até o ano de 2013, ela não era obrigatória para a celebração de novos convênios e para receber verbas. A partir de março de 2013, se eu não estou enganado, é que isso passou a ser obrigatório. Então, até então nós não tínhamos esse problema. Sim. Para os convênios desse ano, quando venceu a parcela, a gente perdeu a certidão e para celebrar esses novos convênios, que é a única fonte de recursos que nós temos para investimento, sem a certidão nós não teríamos. Então, quando você fala, as contas estão engessadas, elas ficariam realmente engessadas sem a certidão. Certo. Hoje elas estão travadas, estão mais lentos o processo, a dificuldade de investimento é maior, mas é ruim ter que pagar esses 9 milhões e 200,
para a gestão atual? Atrapalha. Mas pior do que isso seria se nós não tivéssemos feito a economia que fizemos e não tivéssemos os 9 milhões e 200. Aí sim nós teríamos um problema maior. Porque aí sim a prefeitura estaria 100% engessada, não teria o que fazer. Hoje não, pelo menos a gente tem o pagamento para ser efetuado, já era conhecido, já foi planejado e eu tenho o recurso lá. Claro que para que eu tenha esse recurso tivemos que fazer muitos cortes. Hoje existem fornecedores que têm um atraso pequeno, mas existem fornecedores com atraso. E aí sim, com o IPTU a gente vai voltar a regularizar os fornecedores e aí sim começar efetivamente o ano de 2014. Mas poderia ser muito pior se nós não tivéssemos esse dinheiro disponível para pagar. Então chegou a esse montante, hoje está em cerca de 287 milhões, você falou quando assumiu a prefeitura. Hoje está em torno de quanto? Nós precisamos, na verdade, o número que nos falta é fazer esse pagamento e aí receber a certidão e ver qual é o nosso saldo depois do pagamento para ver. A gente estima hoje, não é um valor fechado, entre 250 a 260 milhões. Essa é a dívida da Prefeitura Total. de Ponta Grossa hoje, entre 250 e 260 milhões. É estimado, pode variar, a gente só vai saber isso depois de fazer o pagamento e receber essa confirmação. E na segunda-feira, então, até o prefeito falou a hora, né, às 2 horas da tarde, chegou a Caixa, mais de 9 milhões de reais de uma vez só, aí, essa parcela, para conseguir regularizar a situação e ter essa certidão. E como você falou, reserva de caixa que possibilitou ter esses 9 milhões. Caso contrário, ficaria bem mais complicada a situação. Bem mais complicado. Porque aí sim a gente correríamos o risco de perder recursos e convênios que já estão celebrados, que estão só na dependência dessa certidão, para que o recurso esteja disponível e a gente possa efetivamente começar as obras. O principal aí é a pavimentação, que são 12 milhões do Paraná Cidade e 11 milhões da Caixa Econômica, que já estão com, inclusive, contrato assinado, mas a verba só não é liberada por falta da certidão. Ou seja, 23 milhões de reais para pavimentação, que se não tivéssemos na os dependência 9, da correríamos certidão. o risco de perder. E alguma outra obra ou convênio está também nessa dependência? Já? Sim, todos, na verdade estão. Mas fora esse da pavimentação, tem as praças, tem os equipamentos para a Secretaria de Obras. Então, tem vários convênios que poderiam, mas a gente está com tudo sob controle. Sim, essa questão realmente seria preocupante, né? Mais preocupante se não tivesse realmente como obter recurso do governo federal e do governo estadual, em virtude do orçamento do município, ele ser... Basicamente ele é travado, né? Tem aqueles 15% para a saúde, o 25% para a educação, né? Mais uma boa quantia para a folha de pessoal, acaba sobrando pouco, né, para investimento em novas obras e programas. Sem dúvida. Tem um percentual de quanto que sobra do orçamento próprio do município para investimento? Hoje, do jeito que está, em torno de 5%. 5%. Não sei se chega a isso. Acho que não chega a 5%, mas é muito próximo. Ou seja, se não fazer os convênios e empréstimos, não faz absolutamente nada. Aí a capacidade acabou totalmente. Tá certo, então, Adeilton, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com a conversa com o secretário de Gestão Financeira do município de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o secretário municipal de Gestão Financeira, Odailton Souza. Bem, Odailton, explica para nós como que se deu esse precatório, né, hoje se tornou precatório, de 16 milhões de reais com a Vega Sopave. Lá atrás, a Vega Sopave prestava o serviço de coleta de lixo, né, aqui na nossa cidade. 10 anos depois, 16 milhões, pegaram um presente aí, né, de começo de ano. Como que funcionou, como que procedeu esse processo? Na verdade, assim, como é que funciona o precatório em si, não só especificando a Vega, mas todos os precatórios, ou seja, todo mundo que tem
algum direito já reconhecido pela Justiça a receber do município. Em 2010, nós tínhamos cerca de 33 milhões em ações judiciais já transitadas em julgado, onde não caberiam mais recursos e que acabam se tornando precatórios. Esses valores nunca eram pagos, então teve uma lei que determinou que o saldo daquele ano de 2010 em diante, o saldo que se tem em precatórios se dividiria por 15 anos e isso geraria a primeira parcela. Como Ponta Grossa tinha cerca de 33 milhões em 2010, dividiu por 15 anos, deu uma parcela de 2 milhões e 200 mil aproximadamente. Essa parcela não foi cumprida em 2010, foi paga só em 2011, aí apura-se um novo valor em 2011, divide por 14 anos e assim sucessivamente. Em 2011 pagou-se o valor de 2010, não pagou-se o valor de 2011, não pagou o valor de 2012. No início de 2013, a gente teve que fazer o pagamento referente a 2011 ainda, que nós já fizemos no início. 2 anos de defasagem. 2 anos, mas fizemos o pagamento referente a 2011 em 2013. Foi em fevereiro de 2013. Ainda estava no mesmo valor de 2 milhões e 200 mil. No final desse ano foi apurado um novo valor. Não foi só o precatório da Vega, esses 16 milhões que foi reconhecido, que se transformou em precatório que a prefeitura tinha que pagar. O nosso valor da dívida já estava em 70 milhões de precatório, porque isso vai crescendo anualmente. E aí, feitos os cálculos das atualizações, chegou-se que para colocar em dia e ter direito à certidão, o valor necessário para botar o parcelamento em dia das 4 parcelas era de 9 milhões e 200. Vamos fazer esse pagamento agora na segunda-feira e já temos que nos preparar porque a parcela de 2014 vence no final de 2014. A estimativa é que no final de 2014, para manter a certidão em 2015, mais 6 milhões e 500 mil vão ser necessários. Então, na verdade, em precatório, no ano de 2014, a gente tem que pagar esses 9 milhões e 200 certo. E mais 6 milhões e 500 em dezembro, que vai fechar um ano só de precatório com 15 milhões. E como eu já falei anteriormente, corremos o risco de sofrer sequestros também que as pessoas têm direito, que tomara não seja num volume tão grande, a gente vai trabalhar para isso, para reduzir esse número e se antecipar, mas se chegar nos 6 milhões, que como foi em 2013, a gente pode fechar o ano de 2014 com um pagamento total de até 22 milhões de precatório. Que é muito maior do que o orçamento de quase praticamente todas as secretarias ali, tirando educação. Tirando educação, saúde e obras que têm o recurso de convênio, por isso que aumenta. Aumenta, certamente é maior que qualquer secretaria. Inclusive, 2013 superou a Secretaria de Obras, o pagamento das dívidas em geral, não só precatório. Com todos os convênios juntos. Com tudo junto, superou. Porque 75 milhões daria para fazer alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. E você está falando da questão técnica, né, Odailton, como vocês encontraram e como vocês estão trabalhando para tentar solucionar essa questão, que é uma dívida, logicamente, que vai ficar aí para até próximas gestões. Sim, são mais 11 anos. Exatamente. Mas, sem querer polemizar, mas também falando da questão política, de quem passou, né, pela prefeitura, que teve as suas responsabilidades, o prefeito Marcelo Rangel até falava de más administrações, mais gestão, né, do dinheiro público em anos anteriores. Foi isso mesmo que vocês perceberam? Tipo, dava para ter evitado? Eu acredito que toda demanda, toda divergência, ela pode ser evitada, desde que você tenha a predisposição em conversar e fazer um acordo, achar o melhor termo para ambas as partes. Eu não posso dizer se houve má vontade, se houve propostas, porque a gente não estava lá para saber, então não podemos afirmar. Mas, pela experiência que nós tivemos em 2013, existe uma cobrança por parte da Petrobras de uma dívida também lá de trás, de cerca de 9 milhões de reais atualizados. Nós fomos procurados pelo fornecedor, porque assim como a prefeitura tem que pagar e
o menor valor possível, essa demora em receber pelo fornecedor também ele tem interesse em receber, interesse então ele quer em negociar. E a gente foi procurado pela Petrobras e a Petrobras fez uma proposta para que ela concederia descontos, abriria mão de honorários advocatícios e tudo. E a proposta que ela fez foi queria um pagamento à vista de cerca de 2 milhões de reais. Nós não poderíamos assumir mais isso, já tendo todo esse passivo carregado. Certo. Mas também você ter uma proposta de acabar com o problema, resolver definitivamente, por 7 milhões a menos, não é uma proposta a ser descartada, você Sim. tem que analisar. Obviamente, não foi aceito pelo valor, foi verificado se realmente a dívida existia, tudo, e a gente conseguiu fechar com a Petrobras pagando 1 milhão e 800, sendo 900 mil agora e 900 mil no ano que vem. E você pergunta, mas por que fazer isso? Nós poderíamos ter a mesma decisão, não vou pagar agora, espera virar precatório e que talvez lá na frente isso seja pago, mas não vai ser problema meu. Só que você está falando de um fornecedor, a Petrobras é uma das maiores empresas do país e ela tem preços, principalmente de asfalto, que é uma coisa que a gente precisa, de até 15% mais barato que alguns outros fornecedores em alguns produtos. Então, além de resolver um problema jurídico, você também abre portas de um novo fornecedor e poder comprar, poder trabalhar com produtos da compra direto desse fornecedor, que é que é o maior do Brasil nesse caso, um preço muito mais barato. Então, eu não posso dizer se as outras gestões fizeram ou não, tiveram essa oportunidade ou não, ou se foi uma decisão, não quero pagar porque eu tenho outras prioridades. Isso a gente nunca vai poder afirmar, mas eu acredito que pode ter ocorrido e o nosso posicionamento é esse. Tudo aquilo que a gente puder resolver de forma definitiva e se isso, além de resolver definitivamente, for pelo menor esforço, pelo menor dispêndio financeiro, tirar menos dinheiro do bolso, a gente vai fazer, nem que seja com o sacrifício dessa gestão. Mas a gente sabe que a longo prazo, para o município é melhor. Então a gente vai fazer sempre o que é melhor para a cidade e não para a gestão, porque o mandato, a gestão pública acaba em 4 anos. A cidade não vai acabar nesse prazo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de futuro. E essa questão aí de pensar a longo prazo e pensar na saúde financeira, vamos dizer assim, do município, é que muitas vezes acaba pecando uma gestão ou outra, né? Exatamente. Vamos fazer aqui alguma solução paliativa, mas acaba estourando lá na frente, como acabou estourando agora. A questão do FGTS, por exemplo, ele se tornou obrigatório, era obrigatório? Como que está essa questão do FGTS, do funcionalismo? Na verdade, assim, houve uma tese no passado aonde se defendeu que o funcionalismo público de Ponta Grossa não teria que recolher o FGTS, porque o FGTS é por tempo de serviço. Mas se o servidor público ele tem estabilidade no emprego por ter feito concurso público, certo, perde-se a função, o fundo de garantia. Sim. Seria um regime diferenciado. E essa tese não prosperou. E a decisão da justiça foi que o FGTS era devido. Então, agora nós temos que pagar. E está sendo recolhido desde quando? Nós recolhemos durante todo o ano de 2013 e alguns meses de 2012 também já foi recolhido. Mas anteriormente a isso ficou um bom tempo sem recolher. Ficou, acho que... O que gerou uma dívida também. O que gerou essa dívida de 75 de FGTS, atualizada hoje 75. Eu não tenho o ano exato, mas ficaram acho que 9 ou 10 anos sem recolhimento até ter a decisão sobre se era devido ou não. E os processos na justiça, eles se arrastam, ele vai, e o pessoal não, né, quem passou por lá não recolheu, agora resultou nessa dívida também. Exatamente. Beldeto, vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência a gente volta ainda para falar a respeito de perspectiva aí de arrecadação, IPTU, né, e tudo mais que a prefeitura tem para receber, para reverter aí em obras a favor da população. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o secretário municipal de gestão financeira, Odailton Souza. Meu Odailton, qual a previsão do orçamento de Ponta Grossa aí para 2014 e como que vocês pretendem fazer para aumentar a receita do município? O orçamento previsto para 2014 são de 578 milhões. É um orçamento que está bem... ele está sendo assim, foi feito de uma forma bem conservadora. Bem pé no chão. Bem pé no chão. Chegou a essa quantia principalmente porque existem muitos convênios previstos nesse orçamento. Isso só reforça ainda mais a necessidade da certidão que nós já falamos, porque aí sim a gente estaria com um grande problema para resolver. Mas não é só os convênios, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar com a arrecadação própria. O que eu tenho que fazer? Qual é a possibilidade que eu tenho? Eu tenho que trabalhar com IPTU, ISS, ITBI e as taxas que a prefeitura cobra, taxa de alvará, taxa de licenciamento, de vigilância sanitária, com esse valor. O IPTU a gente teve no final do ano passado aprovado aquela lei aumentando em 50%, de 35% a 50%, os terrenos e construções que não têm calçada e não têm muro. Então isso já imagina-se que vai aumentar um pouco a arrecadação, mas não muito, até porque esse valor não está buscando... A arrecadação é uma consequência, mas o principal fato é um mecanismo da legislação para que incentive ou até obrigue, ou seja, um mecanismo de pressão para que o contribuinte cumpra a sua obrigação. Ou seja, todo mundo que tem infraestrutura de asfalto na frente da sua casa com meio fio, a execução do passeio da calçada é responsabilidade do dono do imóvel. Certo. E você vê que na cidade tem vários casos. Casos que não tem. E tem os vazios urbanos também, né? Também. Tem que pegar e jogar os loteamentos lá, né? Muito longe, em virtude aí de que muitas áreas estão, né, na especulação imobiliária. Exatamente. Então, para o município é muito mais interessante que essas áreas sejam ocupadas, que a infraestrutura esteja feita... Do que propriamente a arrecadação. Isso é mais importante, inclusive, que a arrecadação. Porque posso diminuir um pouco da arrecadação, mas o meu custo de manter essas áreas, de ter que expandir a cidade para mais longe, certamente custa mais do que o arrecado. Isso isso para nós é uma certeza. Como toda área pública, uma ferramenta mais efetiva para o aumento da arrecadação é a fiscalização. Então, na próxima semana, já com a volta dos trabalhos da Câmara, a gente já está encaminhando um projeto de lei para a criação de vagas de fiscais para abertura de concurso público, para contratação tanto de fiscal de urbanismo e de meio ambiente, fiscal de ISS, agente fiscal de tributo para alvará e fiscal do meio ambiente. Então, em todas essas áreas a gente vai trabalhar focando em fiscalização para aí também ser uma ferramenta de aumentar a arrecadação. E aí outra forma de arrecadação é a gente estruturar a cidade, mostrar o potencial de Ponta Grossa para que novas indústrias, novas empresas venham para cá. Então, basicamente, essas são as 3 formas que nós estamos trabalhando para aumentar a arrecadação. Tem formas que são mais rápidas, como fiscalização, e você tem indústria, você gerar emprego, aumentar a renda da cidade. O trabalho é de longo prazo, mas também é muito efetivo e reflete diretamente na arrecadação. E você gerando renda, você tem arrecadação, e gerando emprego, você também melhora a condição de quem vive na cidade. É basicamente isso que a gente tem que fazer. E Odailton, você falou em 578 milhões a previsão do orçamento. A previsão do ano passado era 527, mas acabou fechando em 490. Isso. Até o prefeito falava na coletiva quase pela metade aí do que tem, por exemplo, o orçamento de Maringá, né, e outras cidades aí do mesmo porte ou aí de Ponta Grossa.
Aí o pessoal pergunta, e as novas indústrias? Quando que elas vão refletir em arrecadação? Nós temos aí a DAF Caminhões, começando a produzir caminhões aqui em Ponta Grossa, temos a Ambev que vai se instalar, né? E outras indústrias que vêm para cá e que vai refletir. Mas quando? Demora cerca de... quando elas começam a produzir, ela já tem um impacto, porque aumentou a arrecadação do Estado como um todo, e a nossa parte, consequentemente, aumenta também. Mas o reflexo maior é no ano seguinte. Então, a DAF começou a produzir em final de 2013 e vai ampliar em 2014. Essa parte de 2013 vai dar reflexo só em 2015 e o aumento em 2014 dá o reflexo em 2016. Ou seja, quando a Ambev começar a operar no início de 2015, o reflexo mesmo só vai ocorrer em 2017. Então, 2 anos aí sempre 2 anos de espaço para que o aumento seja realmente aquilo que faz a diferença para o município. 2 anos é um prazo curto pelo tamanho da indústria e o benefício que ela vai trazer no futuro. Enquanto isso, a gente tem que ir trabalhando com o que tem. Agora, a questão de mandato, de gestão, 4 anos fica... Né, vocês nessa gestão não vão contar com esse recurso, é mais aí para frente. Mas como eu já falei, a preocupação... Lógico, tem que garantir agora para não pensar em gestão, pensar em administração. Mas em termos de colocar programas em prática e tudo mais, interfere diretamente. Como eu te falei, a gente não fica engessado, mas a velocidade é menor, sem dúvida. E o futuro, né? Essa perspectiva aí, ela é boa, ela pode ter um salto aí de 578, chegando a quantos milhões aí num curto prazo? Como eu te falei, a gente falar em 2 anos, até os próximos 2 anos, o aumento não vai ser assim tão significativo. Isso vai vir em 2016, 2017. Aí sim a gente imagina que pode aí ter um aumento de 40% a 50%, chegando lá a 700, 800 milhões. Mas até lá tem muito chão. Lá tem muito chão. Tem que se virar com o que tem. Tem que se virar com o que tem, mas também tem ferramenta para a gente fazer. E aí um dado que é importante a gente falar, que a gente levantou durante esse trabalho feito, nos últimos 16 anos das contas públicas de Ponta Grossa, nós temos 11 ainda não aprovadas. Ou seja, isso para mim é o sinal mais claro de que se nós temos só 5 anos que tiveram aprovação e 11 que não tiveram, realmente isso deixa marcas na administração. Alguma coisa teve para não ser aprovado. Para não ser aprovado. E a gente não tem nem a pretensão de resolver isso em 1 ano, porque é impossível. E a gente tem que fazer isso gradativamente e ter certeza que esses passos que vão ser dados são seguros, porque senão nós não podemos ter mais 20 anos de conta não aprovada. A cidade não suporta isso, ela é muito grande para passar por isso. Porque de 16 anos mesmo, deve você pega, falar em questão de quem estava à frente da gestão, você pega desde a gestão do Joselito Campos. O Joselito, que começou em 97, foi até 2000, Péricles de 2001 a 2004, Vosgrau de 2005 a 2012, né, e agora o Marcelo assumindo, né, e toda essa sucessão, né, provavelmente de erros, né, porque senão não estaria escolhas não tão certas, resultaram nessa questão. Falar do IPTU, né, que é o boom ali na arrecadação em fevereiro, porque tem o pagamento com desconto e boa parte, né, opta por esse pagamento aí à vista. Até quando que dá para pagar à vista? Como que o contribuinte faz para ter acesso a esse carnê? Os carnês estão no correio, estão sendo entregues. O vencimento da parcela única com 20% de desconto, ou a primeira parcela das 10 que é possível, vence agora dia 20. A gente reforça, está incentivando as pessoas que busquem retirar o carnê pela internet. Ele tem 2 opções, o site próprio da prefeitura e mais um outro site onde é muito simples, é o nome da cidade e o número da matrícula do imóvel, você já pode tirar todo o carnê. Inclusive a tela é o carnê em si, é a capa do carnê, é igualzinho ao carnê físico. Quem não tiver acesso à internet ou não tiver como retirar, pode procurar a prefeitura para retirar. Também os nossos atendentes vão acessar a internet e vão retirar o boleto para pagamento.
E quem não receber, procura a prefeitura. Mas eu acredito que até o início da próxima semana todos os carnês já estão entregues. E aí, para quem quiser fazer o pagamento à vista, tem 20% de desconto até a próxima quinta-feira, dia 20. Quinta-feira, dia 20. Isso. Maravilha, então, Dedo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falando dessa questão financeira, de como estão realmente as finanças do município, que a população tem que saber. Às vezes a pessoa cobra, né, e está no seu dever cobrado do gestor, está no seu papel, né, mas também é preciso saber de qual a realidade. Né? Se você tem um orçamento em casa que, né, é de X, você não pode ultrapassar 2X ali, porque senão você vai estourar o seu orçamento, vai acabar endividado, e foi o que aconteceu com a prefeitura. Hoje pretende-se aí, com esse trabalho, regularizar essa situação. Exatamente, a gente tem que saber a realidade para não criar uma expectativa muito grande, porque essa expectativa pode gerar uma frustração muito grande no futuro, que é o que aconteceu nos últimos anos. Tá certo então, Dante. Muito obrigado. Obrigado. Essa foi a entrevista com o secretário municipal de gestão financeira, o Dailton Souza. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no site, no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. Também vamos colocar no nosso blog, no blog do Doc.com, que é o www.blogdodoc.com. Lá também você encontra informações de Ponta Grossa e região. Também colocamos nosso programa no Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.